Bom dia. Shabbat Shalom. Que o Senhor então abençoe com a sua paz, com a sua alegria, com a prosperidade que temos nele, que vem dele. Então, amados, hoje vamos começar com uma nova, no caso, minissérie de pregações. Esta minissérie de pregações, eu não tinha noção, mas no culto passado já foi, vocês já tiveram um vislumbre, já. Eu aqui completamente à toa a achar que os irmãos só iam saber hoje e para a semana vocês vão saber qual é que é, e atrás de mim estava a imagem a ser projetada de qual é que ia ser hoje a série de pregações. Mas então, amados, nós vamos então começar com esta minissérie. À partida serão 5 mensagens da parte do Senhor Deus que eu quero buscar partilhar com os amados irmãos. São 5 porque, no caso, nós iremos falar sobre os 4 fundamentos do culto comunitário. 4 fundamentos do culto comunitário. Mas o que é isto, 4 fundamentos do culto comunitário? Ou seja, são as 4 coisas essenciais, coisas básicas, ou aquilo que Deus nos desafia a nós fazermos quando estamos juntos, quando nos reunimos para cultuar o Senhor nosso Deus. Estas são as 4 coisas que, segundo a palavra do Senhor, Ele nos ensina a fazer e manda que nós façamos, digamos assim, para a sua honra e para a sua glória. Vamos aproveitar, no caso, então, convidava a todos os que puderem se colocarem de pé, vamos orar e depois assim já se podem sentar e aí eu continuo, que eu estou a perceber que alguns não sabem se é para ficar de pé, se é para ficar sentado, então vamos simplificar. Ficamos todos de pé agora, oramos, depois todos sentamos, porque também não vai ser assim expositivo e sequencialmente como eu costumo fazer, ou seja, nós não vamos ter obrigatoriamente um livro da Bíblia base, nós temos sim um tema base e eu vou falar várias passagens, muitas passagens diferentes, para nós justificarmos aquilo no qual nós estamos a meditar, ok, amados? Vamos agora então acalmando e serenando os nossos corações, vamos ao Senhor em oração neste momento. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, te venho agradecer neste momento, em nome desta congregação que aqui se reúne, pelas tuas graças sobre a nossa vida, pelas tuas dádivas, pela nossa vida, pelo fôlego de vida, pelo sol lá fora que brilha, Senhor, pela tua criação que nós podemos contemplar, pelo teu grande amor revelado através do pão de cada dia, Senhor, através da roupa que tu nos dás, através do sustento que tu nos dás, Senhor. E, Pai bendito, nós te vimos agradecer mais uma vez e, acima de tudo, por esta oportunidade de nós, como comunidade de fé, como irmãos aqui reunidos, juntarmos-nos para entoarmos cânticos a Ti, Senhor. Nós abrirmos os nossos corações e orarmos ao Teu santo nome, para desfrutar agora também da Tua palavra e também poder, como já fizemos, ofertar um pouco do muito que Tu nos colocas na nossa mão para administrar, pois isso é digno, Senhor, e Tu nos mandas que o façamos para a Tua honra e para a Tua glória, como ato de culto essencial diante da Tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, neste momento nós vimos clamar pela Tua graça, pela Tua presença aqui no nosso meio, que Tu de facto venhas então trazer tranquilidade ao nosso coração, a Tua paz ao nosso coração, possas abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, ajuda-nos a ficar atentos, Senhor, à Tua mensagem, atentos à Tua voz, Senhor Deus, e ajuda-nos, Senhor, neste momento então, a nós podermos então cultuar como te é devido, Senhor. Que nós foquemos e nos lembremos que, de facto, o culto é para Ti, Senhor, e não para nós. E por isso deve ser desejo nosso que traga agrado ao Teu nome, independentemente do que nós achamos ou deixamos de achar, Senhor Deus. Ajuda-nos, de facto, a nos conformarmos a Ti, a nos conformarmos à Tua palavra e não nos amoldarmos a este mundo, Senhor. Ó Pai, vem ser então honrado, glorificado aqui no nosso meio de contínuo.
estejas então a receber este culto diante da tua presença, que ele esteja a subir como um cheiro suave, tu estejas a abençoar todos aqueles presentes aqui neste lugar e abençoar também a vida daqueles que não puderam hoje aqui estar, Senhor Deus. Ó Pai bendito, vem então trabalhar em nós neste momento. Este pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então podem se sentar, amados, e vamos então continuar a refletir exatamente naquilo que eu falava. Como eu vinha a dizer, nas Sagradas Escrituras, e como eu disse, esta é uma pregação bem mais temática e esta será a introdução desta série. Como as Sagradas Escrituras nos indicam, ou antes de mais, nós vamos refletir que tudo aquilo que nós fazemos, nós, em particular, cristãos evangélicos, num aspecto geral e em particular nós também, como batistas, assim confessamos que a Bíblia é o nosso manual, ou único manual e regra de fé e de prática. Creio que vários de vocês já ouviram esta expressão várias vezes. Mas que implicação é que isso tem para a minha vida? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver connosco? O que nós estamos a dizer, quando nós dizemos que a Bíblia é o nosso único manual e regra de fé e de prática, é dizer que é a Bíblia o único livro, e não é um mero livro, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não meramente contém a palavra de Deus, como alguns dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a mapas, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando digo mapas, estou a brincar, porque há Bíblias que no finalzinho têm mapas, quer dizer, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia, amados. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, ok? E como a Bíblia é a palavra de Deus, e como eu disse, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, que a Bíblia vai nos instruir com tudo o que nós precisamos de crer e conhecer aqui nesta terra sobre Deus, e por sua vez tudo o que nós precisamos de fazer cultuando, não é, ao Senhor Deus, agradando ao Senhor Deus. Ok, amados? Então, isto é algo essencial e basilar. Então, por sua vez, o que nós vamos fazer aqui, quando nos reunimos para aquilo que nós podemos chamar de várias coisas, mas entre elas podemos chamar de culto solene, ou assembleia solene, ou culto comunitário, ok? Que é até o termo que eu utilizei. Aquilo que nós fazemos aqui neste momento é diferente, atenção, é diferente do mandato que nós temos da parte do Senhor Deus, que eu gosto muito de enfatizar naquela passagem de 1 Coríntios 10, capítulo 31, que diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, ok? E isto é o fundamento, não só este, mas este é um dos fundamentos para a nossa realidade de que toda a nossa vida, desde o levantar até ao deitar, deve ser vivida em ato de culto a Deus, ok? Quando nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Quando nós vamos estudar para a glória de Deus. Vamos fazer um teste, fazer o teste para a glória de Deus. Quando nós vamos ter lazer, vamos ao cinema, vamos à praia, tudo o que nós vamos fazer, temos de estar a buscar a honra e glória de Deus. Nós não vivemos aquela dualidade que muitas vezes ao longo da igreja se vivia entre a espécie do sagrado e o profano. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Essa é um pouco a ideologia que é normal de ser vivida um bocadinho ainda dentro do catolicismo romano, ok? Entre outros meios religiosos. O que é que eu quero dizer? Esta dualidade entre o sagrado e o profano é que, segundo essa ótica de pensamento, o mundo tem duas esferas, ok? Duas esferas de ação. O que é isto? Duas esferas de ação. Tem a esfera sagrada e tem a esfera
profana. Sagrado é tudo o que a gente faz especificamente, digamos assim, dentro de um santuário, não é? Dentro de um templo, dentro de um lugar que é declarado como santo. Então, isso são as coisas santas, ok? As orações, dentro dessa linha de pensamento, as penitências, não é? As missas, a comunhão, essas coisas, isso é sagrado. Tudo o resto, comer, beber, dormir, levantar, trabalhar, divertir, tudo isso é profano. Ok? Então, e vivem como fosse assim, duas coisas assim em tensão. Por isso é que é normal. Nós, por exemplo, aqui em Portugal, não sei se lá no Brasil era igual, nós formos àquelas festas populares aqui das nossas terras, primeiro vai haver a questão da procissão, vai haver se calhar até o andor com a imagem, vai haver aquele foco, vai haver uma missa e depois vamos à ramboia. Bebida, comida, danças populares, as letras com palavrões às vezes, ou coisas assim meio esquisitas, o que é que ele está ali a cantar, e o povo a cantar e a dançar, e não há problema. Porque a gente já fez a parte sagrada. Agora vamos à parte profana, agora vamos ao resto. Então as pessoas vivem esta dualidade. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina-nos que toda a nossa vida é ato de culto a Deus. Toda a nossa vida deve ser santificada ao Senhor. E eu creio que nós já ouvimos várias vezes, na expressão de escola bíblica dominical, o que é que quer dizer santo? Santo significa separado. Porque exatamente Deus separou-nos de entre os vários povos, não é? De entre de todos os pagãos, digamos assim. Deus separou-nos para si. Nós agora somos do Senhor Deus. E porque nós agora somos do Senhor Deus, somos o seu povo, não é? Somos ovelhas do seu pasto, somos a menina dos seus olhos, somos a sua noiva. Por causa disso, a nossa vida não é igual à dos demais. O sentido da nossa vida não é igual ao dos demais. O que nós vamos fazer não é igual aos demais. Como nós nos vamos vestir, não é igual a todas as outras pessoas. Porque os princípios que nós utilizamos para nortearem a nossa vida estão no nosso único manual e regra de fé e prática. Se eu, porventura, vier para aqui pregar coisas contrárias ou distintas da palavra do Senhor, os irmãos têm toda a legitimidade para me mandar calar a boca. E não só isso, têm toda a legitimidade logo desde o momento em que eu estou aqui a pregar para conferirem nas Sagradas Escrituras tudo o que eu estou a dizer, para saberem se o que eu estou aqui a dizer é verdade, ou seja, é o que a palavra de Deus de facto ensina. Mas e por outro lado, de facto, não é legítimo que ninguém venha utilizar o púlpito, não é, para pregar ideologias humanas, não é, politicagens ou o que seja. Mas sim, somos chamados a pregar a palavra e a palavra somente. Naturalmente que a palavra tem implicações nas várias áreas da nossa vida. Como eu disse, como a gente se comporta, como a gente gera as nossas finanças, como a gente se veste, como a gente trabalha, como a gente estuda, como nós gerimos os nossos relacionamentos. Tudo isso é norteado pela palavra do Senhor Deus. E então, por sua vez, o Senhor Deus sim define na sua palavra como é que ele deve ser adorado. Pasmem-se. Deus definiu isso. Com um rigor mais, inclusive com um rigor um bocadinho mais intenso, no Antigo Testamento, exatamente para criar essas bases da nossa crença, criar as bases da nossa fé, para que nós compreendamos que o Senhor Deus é Deus santo, é Deus justo, é Deus excelso, é Deus belo, é Deus amoroso, é Deus bondoso. E novamente, Ele é santo, incomparavelmente santo. Ainda hoje cantamos sobre isso. Então a forma como Ele deve ser adorado não é, digamos assim, um livro para todos. Vemos que isso correu muito mal com o povo de Israel várias vezes. Inclusive, quando Ele estava a estabelecer estas bases da nossa crença e de nós sabermos de como deveríamos adorar ao Senhor, nós no Velho Testamento encontramos várias situações em que pessoas quiseram adorar a Deus do seu jeito e foram mortas. Porque Deus estava a estabelecer a seriedade de quem Ele era. Ele, no Velho Testamento, veio estabelecer a seriedade de quem e como é que Ele gostava, e como Ele quer, gostava no sentido de Ele quer que as coisas sejam feitas.
sempre de forma assim bem física, bem literal, que nós víssemos e apalpássemos e percebêssemos, para nos falar de realidades espirituais que Jesus vinha a explicar, vinha a enfatizar, vinha a clarificar, e agora nós exatamente seguimos em frente nesse sentido, ok, amados irmãos? Quando nós também às vezes falamos desta dualidade entre lei e entre a graça de Deus, nós nunca podemos esquecer que é o seguinte: Deus estabeleceu a sua lei novamente para que nós saibamos e conheçamos o seu caráter, ok? A lei de Deus nos ensina o caráter de Deus. As leis específicas para o povo de Israel diferenciavam, santificavam aquele povo dos demais povos e das demais culturas à sua volta. Por isso é que eles tinham regras e leis específicas que, por exemplo, nós agora não precisamos de obedecer, ok? Por exemplo, na alimentação, nós já não precisamos de nada disso, ok? Ou as festas que eles tinham que celebrar, nós já não precisamos de nada disso, porque isso tinha a ver com aquele povo em particular, para ser diferente para eles, exatamente de uma forma visível, palpável, que todas as pessoas olhassem e reconhecessem, fossem distinguidos como o povo de Deus, nesta forma física. Agora, a Igreja de Jesus, espalhada por todo o mundo, composta por judeus e não judeus, mas composta só por israelitas espiritualmente falando, não é? Todos nós somos israelitas segundo a fé, digamos assim. Agora, todos nós sejamos também o seu povo e também vamos ter, continuamos a reconhecer e a respeitar vários aspectos da lei do Senhor. Por exemplo, a questão dos 10 mandamentos, que é o somatório, a base daquilo que nós chamamos de lei, isso continua a valer para todos nós. É algo que é eterno, porque nos reflete princípios eternos e que nos refletem aquilo que é o caráter do Senhor Deus. Nós nunca vamos deixar de ter só Deus como nosso único Senhor. Nós nunca vamos deixar de não fazermos imagens de escultura ou fazermos objetos para adorarmos qualquer outro ídolo na nossa vida. Nós nunca vamos deixar de não poder usar o nome de Deus em vão, ou usar como uma expressão só de exclamação, ou como um palavrão. Nós nunca vamos deixar de ter de guardar um dia para descansarmos e cultuarmos ao Senhor Deus. Nós nunca vamos deixar de ser chamados a honrar o pai e mãe, e acima de tudo o nosso Pai Celestial. Nós nunca vamos deixar de estar proibidos de assassinar uma outra pessoa. Nós nunca vamos deixar exatamente de não podermos usar exatamente, queria dizer, desculpem, de nós mentirmos, queria dizer. Nós nunca vamos estar ilibados de roubarmos. Nós nunca vamos estar exatamente ilibados também de cometer adultério. Nós nunca vamos estar exatamente ilibados ou inocentarmos de invejar as coisas do nosso próximo. Então só estamos a falar de coisas que Deus estabeleceu lá atrás e que Deus diz exatamente que aquilo tinha a ver com o seu caráter. E a gente vai continuar sempre a cumprir todas estas leis, ok? Então isto significava exatamente que Deus estabeleceu essa base. Mas atenção, amados irmãos, Deus sabia, Deus desde o início, que Ele demonstrava que nós não éramos capazes de cumprir a lei. Nós não éramos capazes de cumprir toda a lei. E igualmente, Deus nos ensinou que basta nós falharmos num ponto da lei, que significa que nós quebramos a lei toda. Ok? Quebrar um único ponto da lei é a mesma coisa que nós quebrarmos a lei toda. Por isso, todos nós precisamos de um Salvador. Porque nenhum de nós, por si próprio, consegue cumprir a lei. Nenhum daqueles heróis da fé foi salvo porque cumpriu a lei. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, não é? Nem Ruth, nem Raabe, nem aqueles nossos heróis, não é? Do capítulo 11 de Hebreus. São os heróis do cumprimento da lei. Eles são os heróis do quê? Da fé. Porque sempre Deus lá atrás, demonstrando a sua graça no jardim, como nós ainda hoje na escola bíblica dominical falávamos, Deus demonstrou a sua graça logo ali ao não ter aniquilado o ser humano depois dele se ter rebelado contra ele. Deus demonstrou a sua graça ao ter-lhes dado inclusive uma roupa de peles de animal, não é? Deus estabeleceu ali a sua graça ao logo ali dizer, ok, virá um descendente da mulher que ainda que a serpente lhe vá morder o calcanhar, ele vai lhe esmagar a cabeça. Já está ali o Evangelho.
está ali o evangelho a ser proferido. Viria alguém que iria de uma vez por todas nos libertar. Então por isso é que em Hebreus 11 nós temos lá os heróis da fé. Temos heróis da fé desde o Velho Testamento. Porque quem foi salvo pela fé na promessa de Deus. Eu sei que, por sua vez, os alunos da EBD, dos adolescentes e dos jovens, estiveram a estudar exatamente sobre isso há algum tempo. Se nós olhássemos, e olhem mesmo para aqui para a cruz, se nós olhássemos literalmente para esta cruz e pensássemos exatamente que na cruz é exatamente o momento na história da humanidade em que Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar e nos libertar de toda a nossa culpa, de toda a nossa condenação e nos dar a vida eterna. Se nós na cronologia da história da humanidade colocássemos Jesus no centro da história da humanidade, Jesus é o centro da história da redenção e aquele momento em que Ele se entregou por nós é todo o centro da história da redenção, ou seja, do plano de Deus salvar o ser humano, salvar a sua igreja. Nós olhando para trás, todos para trás daquela data, todos aqueles que morreram crendo em Deus para trás daquela data, eles morreram crendo na promessa daquele que viria libertar, não é? O povo esperava o Messias, o povo esperava aquele que viria. Mesmo quando, se vocês não sei se se lembram, quando Deus rejeitou o sacrifício de Caim e recebeu o de Abel, qual foi a chamada de atenção que Deus fez a Caim? Não foi que, digamos assim, que ele não gostava de frutos, digamos assim. Mas exatamente era a postura de Abel que, pela fé, ele ofereceu o melhor que ele tinha, buscando agradar a Deus. Enquanto Caim simplesmente ofereceu algo assim, à toa, digamos assim. E o problema principal era o coração de Caim. Por isso é que Caim ficou com inveja e ódio contra o próprio irmão. Quando Deus aceitou, quando exatamente Abel entregou o melhor que tinha, e quando Caim, de qualquer das formas, entregou, e Deus não recebeu a oferta de Caim. E Deus chama a atenção, cuidado, o pecado está aí a bater à porta, agora cabe a ti saber se tu vais entregar a ele ou se o vais dominar. E sabemos que, infelizmente, Caim se entregou ao pecado e acabou por assassinar por inveja o próprio irmão. Então Abel não estava ali novamente a ser acolhido por Deus por causa do cumprimento da lei. Ele estava a ser acolhido por Deus exatamente pelo seu coração, pela sua fé naquele que era o seu libertador. E inclusive, então, como estava a dizer, para trás todos foram salvos pelo sacrifício de Jesus. E todos agora nós para a frente somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Todos aqueles que virão a seguir a nós enquanto Jesus não volta serão salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é exatamente suficiente para todos aqueles que creem e confiam única e exclusivamente naquilo que é a esperança que o único Deus verdadeiro propôs. Inicialmente eles criam naquele que viria e temos esperança na fé naquele que já veio. Mas todos nós só somos salvos pela fé em Jesus. Salvos na fé no Salvador, no Messias, no enviado. Então todos nós e toda a gente que foi salva até esta data foi salva pela fé. Ok? Às vezes parece, e eu lembro-me que eu também quando era mais jovem, isso fazia-me um bocado de confusão, que parecia quase que havia dois caminhos de salvação. Mas a Bíblia não ensina que há dois caminhos. A Bíblia ensina que há só um caminho. E isso fazia-me um bocado de confusão. Então, mas espera aí, mas as pessoas no Velho Testamento eram salvas por fazer as obras da lei? Não. Eles foram salvos pela sua fé no Senhor Deus. Quando alguém ia entregar uma oferta de gratidão ou uma oferta de arrependimento, eles estavam a depositar a sua fé em Deus que os iria perdoar, porque eles é que mereciam estar ali no lugar daquele animal, mas aquele animal ia ser entregue no seu lugar e viria um dia um que o iria libertar de uma vez por todas. Por isso é que eles tinham que fazer aqueles sacrifícios. Jesus, como a Bíblia nos descreve, já fez o sacrifício de uma vez por todas. Então agora já não há mais necessidade de sacrifícios. Ok? Nós não precisamos mais de sacrifícios porque Jesus já fez o sacrifício derradeiro, uma vez por todas. E como eu estava a dizer, nós no Velho Testamento temos exatamente o estabelecimento das bases daquilo que é
a nossa fé, e exatamente de que Deus, no Velho Testamento, busca muito manifestar na prática, vários exemplos práticos, e às vezes não é aparentemente aos nossos olhos severos, mas para que nós compreendermos exatamente aquilo que talvez nós já ouvimos várias vezes do nosso pai ou da nossa mãe, que é: com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. E Deus, de uma forma mais enfática e assim logo bem prática para as pessoas que perceberam aconteceu, está aqui. Deus manifestou exatamente no Velho Testamento que com Deus não se brinca e que Ele quer que nós façamos as coisas do jeito dele. E isso até transmite para nós uma plena liberdade, que é: nós agora não precisamos estar aqui agoniados ou andar aqui. E agora, como é que Deus quer ser cultuado? Acalmemos o nosso coração. Ele já explicou na sua palavra como é que Ele deve ser cultuado. E é exatamente estes 4 pilares são os pilares que nós encontramos desde o Velho Testamento e agora para o Novo Testamento. Tanto são transversais àquilo que Deus já tinha proposto naquela altura, e depois, da forma espiritual e de forma abrangente, igualmente nós agora somos instruídos a fazer no Novo Testamento. Quando nós vamos ver o relato de Atos e vamos ver o relato das cartas às igrejas, e nós vamos ver exatamente que estas ênfases, ou estes 4 pilares, nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia, como eu disse. Nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia como as bases para que quando a igreja se reunia, ok? Quando a igreja tirava um momento para se reunir, para estar em assembleia, para estar em culto solene, para estar em culto comunitário, não é? Estou só a falar em sinónimos, ok? Quando a igreja se reunia, estas são as bases que não podem faltar, ok? Tudo o resto que nós façamos é acessório. E a forma, muitas vezes, também varia a forma. Mas nós, quando nos reunimos, precisamos de ter momento de oração, porque a Bíblia assim definiu. Precisamos de ter momento de palavra, que nós nos dediquemos à leitura e à proclamação da palavra. Precisamos de ter momento de cânticos, seja em a capela, seja com instrumentos, mas precisamos de ter um momento em que vamos cantar as maravilhas do Senhor Deus. Não é outra coisa senão isso o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos, de poemas, de músicas, que eram como que o inário do povo de Israel. E por sua vez, precisamos exatamente de um momento que faz parte como ato de culto. As ofertas, os nossos dízimos e ofertas, é ato de culto, irmãos. Eu percebo que às vezes há algum tipo de estranhagem e nós chegaremos lá, que será em particular a última mensagem desta minissérie. Fará 5 anos que eu estou aqui nesta igreja e eu até à data nunca dei muita ênfase. Os irmãos sabem, quem tem acompanhado sabem que eu não costumo dar muita ênfase no aspecto financeiro, mas o aspecto financeiro faz parte do culto. Faz parte, inclusive, do ato do culto. Eu, inclusive, chego a pensar que tenho falhado em não falar mais vezes sobre esta questão. Porque, inclusive, como eu disse, faz parte do culto, irmãos. Quando nós nos reunimos, nós precisamos estar dispostos a orar, dispostos a ler e a proclamar a palavra do Senhor e ouvir a proclamação da palavra do Senhor. Devemos estar dispostos a cantar hinos ao Senhor Deus e devemos estar dispostos a ofertar. Faz parte. Ok? É como um kit. Quando nós vimos, nós devemos estar preparados para estes 4 pontos, ok? Preparados para orar. Inclusive, devemos crescer, aqueles que são até mais tímidos, devemos estar preparados para, se formos chamados, estar dispostos a orar. Nós somos chamados, inclusive, se formos chamados a ler uma porção da palavra das Escrituras, e também dispostos a ser ouvintes à proclamação e obedientes à proclamação da palavra do Senhor. Por sua vez, como eu estava a dizer, nós devemos estar aptos e dispostos a cantar, como foi dito há bocado, com alegria no nosso coração. Muitas vezes até podem ser hinos de arrependimento, não é? Hinos de contrição. Não é? Perdoa-me, Senhor, não é? Porque não tenho cumprido a tua vontade. Não é? Há um hino que inclusive começa assim mesmo. Perdoa-me, Senhor. Então, todos esses complementos fazem parte de nós cantarmos as verdades das Escrituras. E por último, não é? Devemos estar aptos segundo as nossas capacidades, e isso é que é fantástico. Deus estabelece exatamente a linha para que ninguém se sinta defraudado, porque é exatamente, Deus nos ensina que a forma como nós vamos ofertar não é, ou melhor, é igual para toda a gente e não é igual para toda a gente.
Porque é igual para toda a gente. Porquê? Porque é segundo as capacidades de cada um. Ok? E por isso não vai ser igual em termos de proporção, ou melhor, em termos de quantidade. A quantidade que cada um oferta vai variar. Porque tem a ver com as posses de cada um. Mas ao mesmo tempo é igual. Todos nós somos desafiados a que é segundo as nossas capacidades. Mas a Bíblia ensina isso, que no tocante às ofertas, nós devemos ofertar ao Senhor nosso Deus de forma sacrificial. Sim, a Bíblia ensina isso. De forma regular, a Bíblia também ensina isso. De forma alegre, e não por constrangimento, não por obrigação ou por medo. Nós não vimos aqui meter medo a ninguém para que a pessoa venha a ofertar, mas deve ser exatamente com alegria. E deve ser exatamente segundo as nossas posses, mas nós, como eu disse, nós mais na semana em que chegarmos a essa mensagem, iremos dedicar uma mensagem só a falarmos nisto. A falarmos o que é que a Bíblia fala sobre ofertas, como é que a gente deve fazer, o que é que deve haver no nosso coração e como Deus nos quer utilizar para a expansão do seu reino. Porque nós não conseguimos expandir, digamos assim, o reino se nós tirarmos algum destes pilares do nosso culto. Então, se nós como comunidade, se nós não orarmos, se nós não proclamarmos ou não lermos a palavra, se nós não cantarmos as verdades do Senhor e não assim aprendermos até a memorizar a palavra do Senhor, e se nós não ofertarmos, nós não devemos estar à espera que nós vamos conseguir avançar o reino do Senhor Deus. Então, nesse sentido, amados, hoje, que é apenas uma introdução, eu iria falar em alguns pontos relacionados exatamente e para dar respaldo ao porquê até cultuar. E porquê até cultuar no sentido até porquê tirarmos um momento de culto solene, de culto comunitário. Porque também temos vindo a crescer, temos visto que tem vindo a crescer aquela questão dos desigrejados, não é, amados? E a questão de muitas pessoas que dizem que não precisam de estar num culto comunitário, não precisam de fazer parte de nenhuma igreja local para servir ao Senhor Deus. É falso, irmãos. É falso. Isso é que eu estou a dizer. Deus estabeleceu como é que ele deve ser adorado. E uma das formas como ele estabeleceu é que, pelo menos, e vamos chegar a uma parte que vamos ler exatamente sobre isso e meditar sobre isso, pelo menos uma vez por semana, o povo de Deus deve se reunir para juntos orarem, lerem, proclamarem a palavra, cantarem hinos e ofertarem ao Senhor. Ok? Somos chamados. É nossa obrigação. É nossa obrigação como parte do povo de Deus. E isto não era só no Velho Testamento, não é só na igreja primitiva e não era só para os, digamos assim, para os nossos avós. Continua a ser válido em pleno século XXI. Ó irmãos, diariamente, e mais que diariamente, semanalmente, amados, irmãos nossos, estão a arriscar as próprias vidas para poderem cultuar. Nós arriscamos o quê? Levar com uma pinguinha de chuva na testa? Levar com um bocadinho de sol? É isso que nós temos a arriscar, amados. Perder uma horinha, digamos assim, que podíamos estar ali na ronha de sono, que às vezes até quando acordamos temos dor de cabeça porque dormimos demais. Então nós, graças a Deus, vivemos num contexto em que não há riscos, digamos assim. Nós não arriscamos nada na prática em vir cultuar ao Senhor. Arriscamos ao não vir a exatamente... Ponto número 1, já estamos a desobedecer ao que o Senhor nos ordenou a fazer. É desobediência, amados. É um ato de desobediência. Novamente eu percebo que dentro exatamente dos contextos em que a gente vive, a gente foi-se acomodando em muitos aspectos ao mundo. A gente vai se acomodando em muitos aspectos ao mundo. E depois tudo vira desculpa para nós adaptarmos as coisas e não fazermos as coisas do jeito de Deus. Mas se nós, como disse, somos cristãos evangélicos, e em caso particular somos batistas, nós proclamamos que é a Bíblia que vai nortear o que é que nós vamos fazer. Naturalmente, há mais denominações que seguem exatamente os mesmos princípios. Mas nós, pelo menos, confessamos isto. Agora, se na prática fazemos isto, aí é que está, como diz o português, aí é que a porca torce o rabo. Porque é muito giro a gente falar das coisas. Não, a Bíblia é o nosso único manual de regra de fé e de prática. E depois a gente vive como os pagãos. A gente vive a fazer as coisas, hoje fazemos assim, amanhã fazemos assado, depois fazemos cozido, depois fazemos frito, é como a gente quiser. Não, biblicamente nem é como a gente quiser. Por isso é que estas questões são pilares, são bases da nossa fé. Então deixem-me só beber aqui uma aguinha e já vamos então pensar um bocadinho exatamente nesta questão do culto. Ok, amados? Então,
eu separei aqui algumas porções de texto para nós refletirmos um bocadinho também sobre isso. E então eu vou ler primeiro algumas frases para nós meditarmos e depois vamos ler passagens bíblicas. E hoje vai ser tipo uma gincana. Nós vamos ver várias passagens bíblicas para dar respaldo, dar justificação ao que eu estou aqui a dizer. Porque como eu disse ainda há bocado, eu venho para aqui, não é para pregar as minhas opiniões, ou as minhas ideias, ou ser frase de efeito, ou ser um coaching espiritual, ou algo assim do género. Eu venho para aqui, sou chamado a pregar a palavra de Deus. Tudo o resto para ficar lá fora. Tudo o resto é na sua área, na sua esfera própria. Não no púlpito. O púlpito não é para isso, irmãos. O púlpito não é para eu estar aqui a fazer palanque de qualquer ideologia que eu venha a querer promover, ou óticas minhas, aquilo que o púlpito me manda pregar e me dá legitimidade é para eu pregar a palavra do Senhor. Então é o seguinte. Algo que nós podemos ver pelas Sagradas Escrituras é que a natureza, ou antes, a criação proclama a glória de Deus. A criação proclama a existência de Deus. A criação proclama, exato, que o facto de que Deus existe. Existe um Deus que tem domínio e tem soberania sobre tudo. Ele é bom, ele faz bem a todos e, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, querido, ou seja, de crermos nele, servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Amém, irmãos? Concordamos? Ok? Vamos ler então algumas passagens que nos falam sobre isto. Primeira passagem que nós vamos ler, e eu sei que hoje, ou nas próximas semanas, vai ser, como eu disse, vai ser assim, até vai nos ajudar a desenvolver um bocadinho mais a nossa destreza bíblica, e por isso até eu gostava de desafiar os irmãos, se têm uma Bíblia física, tragam a Bíblia física para nós ganharmos destreza a manejarmos a palavra do Senhor, ok? Porque eu vou estar aqui, eu não marquei as passagens, eu vou estar aqui a abrir as passagens. Naturalmente vai ser projetado na versão Almeida século XXI, que também é a versão que eu vou ler, que é a versão que nós usamos aqui na igreja. Não se sinta constrangido porque tem outras versões da Bíblia, mas sim, traga a Bíblia física, amados. Traga a Bíblia física para juntos então nós percorrermos assim a palavra do Senhor. Então, primeira passagem para dar respaldo ao que acabámos de ler. Romanos 1:20. Esta passagem é conhecida exatamente que aquilo que eu acabei de falar, de que Deus nós não podemos dizer que Deus não existe por meio da sua criação. A criação testifica a existência de Deus. Êxodo 1:20 diz, pois... obrigado. Irmãos, eu disse na escola bíblica dominical que não tomei as vitaminas nem ontem nem hoje, por isso agora estou assim. Estava o tempo todo a dizer ao irmão Evandro Gomes que na semana passada a gente vai esclarecer isto. Na semana passada a gente vai esclarecer. Eu queria dizer a semana que vem, então estava sempre a dizer semana passada a gente vai esclarecer. Mas pronto, Romanos 1:20, peço perdão, amados irmãos. Romanos 1:20 nos diz, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que é que inclusive a Romanos está aqui a fazer? Ele está aqui a dizer exatamente que não há povo nenhum, não há nação nenhuma, não há cultura nenhuma, não há grupo de pessoas que esteja indesculpável diante de Deus e possa dizer, não existe Deus, eu não sabia que existia Deus. Porque a criação de Deus manifesta que Deus existe, ok? Então não há ninguém que vá comparecer diante daquele dia, diante daquele tribunal e vai dizer, eu vou ser salvo porque eu não sabia que Deus existia. Então como não sabia que Deus existe, vou ser desculpado. Não, é exatamente o que aqui esta passagem está a dizer, que pela criação nós pelo menos podemos saber que existe um Deus, ok? É a chamada, em teologia, a chamada de revelação natural. Ok? É o facto de que todas as pessoas têm acesso à chamada revelação natural. Ou seja, pela criação, pela natureza, as pessoas conseguem testificar e saber que existe um Deus. E estão todos indesculpáveis, como aqui diz. Depois, Salmo 119, versículo 68. Sabemos que o Salmo 119 é um salmo inteiramente dedicado à palavra do Senhor, a enaltecer, a exaltar a palavra do Senhor. No versículo 68 do Salmo 119 diz, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos, ok? Ensina-me os teus princípios, ensina-me os teus valores, ensina-me aquilo que tu queres que eu faça, segundo a tua vontade. Então, novamente temos aqui esta questão, tu és bom e fazes o bem. Deus nunca faz nada de errado. Deus nunca comete um precalço. Deus não tem planos B. Deus não remedeia situações.
Tudo o que ele faz é aquilo que ele quer de facto fazer. Muitas vezes o povo diz que Deus escreve direitos por linhas tortas, não é? No sentido em que muitas vezes Deus inclusive consegue usar os nossos erros, a nossa maldade, para cumprir no fundo os seus propósitos de glória, de bênção e de bem e de paz. Nós vemos inclusive isso na história de José. Os irmãos dele queriam matá-lo e acabou por causa de um que supostamente disse, não vamos matar, vamos vendê-lo como escravo. Pelo menos não ficamos com a culpa de matarmos o nosso irmão. Vendemos-lo como escravo. Uns anos mais tarde, sabemos, não é? Umas décadas mais tarde, José vem dizer, não fiquem com pena, não fiquem com remorsos do que vocês quiseram, porque enquanto vocês queriam me fazer o mal, Deus tornou o vosso mal em bem. Então Deus faz com que, inclusive, até os nossos erros, nós não ficamos com desculpa, ok? Nós não somos desculpados, porque Deus consegue usar o nosso mal para os seus propósitos. Mas Ele consegue fazer isso. Então nunca nada do que Ele faz é errado. Deus não se engana, Deus não comete nenhum erro, nenhum precalço, ok? O que Deus faz é o que Ele quer fazer. E Ele deve ser bendito eternamente para sempre. Depois, Salmo 31, versículo 23. Salmo 31, versículo 23. Ok? 31, versículo 23, nos diz: amai o Senhor todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. E depois, última passagem, Atos 14, 17. Vai ser assim bastante ping-pong. E por uma questão de tempo, eu vou buscar também ser assim rápido e não parar e comentar todos os versículos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Aqui, neste testemunho, está aqui a ser proclamado, creio que é exato, Paulo que está aqui a pregar, a dizer exatamente que mesmo que eles eram descrentes, mesmo sendo pagãos, mesmo sendo descrentes, Deus tinha sido bom com eles. Deus tinha-lhes dado chuva, tinha-lhes dado sol, tinha até enchido o coração deles de alegria. A forma como Deus é bom, que até para com os descrentes, Ele até lhes dá alegria, enche o seu coração de alegria muitas vezes. Mas sabemos que não conseguem ter a alegria excelente que só nós cristãos temos de conhecer o único Deus verdadeiro e ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Esse privilégio eles não têm. Esse privilégio é só da igreja. Só a igreja é que tem esse privilégio. Não tem o privilégio da alegria da salvação. Só a igreja tem esse privilégio. Não é, amados? Então depois continua assim a palavra do Senhor. Ou melhor, a palavra do Senhor... Minto, calma. Vem agora, continua a reflexão. Outra frase para refletirmos. Atenção, calma. Estou a fazer aqui a distinção. Claro que o que eu estou aqui a dizer é com base na palavra, mas não é a palavra. A palavra é a palavra. Isto é com base na palavra. Diz exatamente: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Ele mesmo é que institui. E tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações, as invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Enfatizar isto aqui. Novamente nós encontramos na palavra de Deus a forma como nós somos chamados a adorar ao Senhor Deus. Então adoramos a Deus, devemos buscar adorar a Deus segundo a vontade dEle, segundo o jeito dEle e não segundo aquilo que vier à nossa cabeça. Ok? E dizer, ok, isto é culto. Como eu volto a lembrar, vemos vários casos logo ali. Creio que foi Nadab e Abiú, se não me engano, agora... que disseram que eles quiseram oferecer um tipo de incenso diferente. Então Deus tinha prescrito, novamente no contexto do Velho Testamento, Deus tinha prescrito que eles, quando fossem adorar ao Senhor, os sacerdotes iriam queimar um incenso específico, ia dar um aroma específico. Era algo que Deus tinha prescrito, como eu disse, fisicamente, palpavelmente, para que eles refletissem em realidades espirituais. E então Deus disse o jeito. Foi Nadab e Abiú e quiseram uma mistura diferente e disseram, não, a gente vai adorar a Deus do nosso jeito. E aquilo que a Bíblia diz, então, é que eles vieram queimar fogo estranho diante do Senhor Deus. E diz literalmente que o que aconteceu é que saiu fogo de dentro daqueles incensários e queimou-os naquele momento. Eles morreram.
Porque quiseram adorar a Deus do seu jeito e não do jeito dele, ok? E por isso é que às vezes, mesmo contemporaneamente, é preciso a gente ter cuidado. Porque é aquela coisa de o facto de nós sermos cristãos no século XXI e termos acesso a tantas coisas e uma panóplia enorme de artifícios que nós podemos utilizar, muitas vezes podem nos tirar o foco de nós realmente querermos adorar a Deus como Ele prescreve, como Ele nos manda. E a gente querer colocar todas as outras coisas, não, isto também é adorar a Deus, isto também é adorar a Deus. Ok, é adorar a Deus no sentido generalizado de nós adorarmos no nosso cotidiano. Lá fora destas paredes. Não quando a gente se reúne em culto solene. Irmãos, tudo o que a gente faz. Até o comer e o beber, como eu disse, é para a glória de Deus. Mas nós, por norma, à exceção da ceia, nós não vimos para aqui, cada um com o seu prato de comida, e vimos aqui em pleno culto solene. Nós não vimos comer aqui. Ou eu não estou aqui no púlpito e estou aqui a comer uma barra de cereais ou algo do género. Não é, irmãos? Porque há um momento para cada coisa. Claro que depois, imaginemos, podemos marcar um almoço comunitário e aqui neste espaço, usar este espaço, para comer todos juntos. Mas não, como eu disse, no momento do culto comunitário. Não no momento do culto solene. Porque não é isso que o Senhor prescreveu, como eu disse. Então, aqui temos exatamente isso. E outro aspecto também muito interessante é que nós não vamos fazer nenhuma imagem para querer representar Deus. Como, por exemplo, logo o povo, logo depois de ser liberto do Egito, quis fazer umas imagens para representar. Então fez o quê? Aqueles bezerros de ouro, não é? Que representavam supostamente, este é o Deus que nos tirou do Egito. Vocês pensem e creio que se lembram o que é que aconteceu. Está Moisés lá em cima e está Deus a dizer exatamente, não vão fazer nenhuma imagem de escultura para adorar. Não vão fazer nenhuma representação, nenhum bicho, nem que voa, nem que está na água, nem que rasteja, nem nenhum ser humano. Vocês não vão fazer nada para adorar. Nenhuma imagem vai ser usada para adorar, nem para representar Deus. E lá estão os camaradas a adorar um bezerro de ouro. Por isso é que, inclusive, não é, as primeiras pedras, as primeiras tábuas da lei foram partidas. Porque Moisés chegou lá em baixo, passou-se completamente da cabeça e atirou as tábuas da lei ao chão. De tanta raiva, tanta ira com que ele ficou. Porque o povo já estava a cair em idolatria. E, amados, nós podemos cair em idolatria. Irmãos, isto é uma cruz unicamente para nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Isto não é sagrado. Ok? Isto não é tipo um pedaço de uma madeira santa. Isto não é um amuleto. Ok? Isto é uma peça de decoração para me fazer lembrar do sacrifício de Jesus. Se tem luz, deixa de ter luz. Se tem aqui uma coroa de espinhos, ou se é mais estilizada, se é madeira clara, se é madeira escura, isso ficamos à vontade. Até podíamos nem ter nenhuma cruz. Mas é importante nós termos uma cruz presente connosco para nos fazer lembrar. Fazer lembrar. Eu não vou ajoelhar perante esta cruz, eu não vou fazer nenhum sinal especial diante de cruz nenhuma, como se fosse um amuleto ou uma reverência. Eu não preciso, não há nada que eu vá fazer. Ou eu nem mesmo, atenção, eu nem mesmo. Isto é uma chamada de atenção e eu quero que os irmãos percebam. Eu não me vou ajoelhar perante uma Bíblia. Ok? Eu posso usar a Bíblia num momento de oração e estar ajoelhado a ler a Bíblia e depois até orar naquele momento com a Bíblia na minha presença. Mas a Bíblia não manda eu, por exemplo, abrir a Bíblia. Eu sei que isso é um costume que algumas pessoas têm, alguns já me contaram, que têm o costume de, sempre que vão orar, abrem a Bíblia. Cuidado, irmãos. Isto pode ser já um fermentozinho de crendice, ou um amuletozinho, ou um fermentozinho já de tipo ter um ritual extra que precisa de fazer, porque senão já não é oração. Ué, se eu não tiver uma Bíblia aberta, Deus já não recebe a minha oração? É mais santa a minha oração se a Bíblia estiver aberta? A Bíblia não manda a gente fazer isso. A gente pode por liberdade. Eu posso ter o hábito, como eu disse, ter o hábito de ler a Bíblia e logo a seguir orar com a Bíblia aberta. Agora, como eu já vi pessoas a precisar de ir abrir a Bíblia para ter que orar, cuidado que nós já estamos a começar a meter assim algum fermento, como Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, não é? Cuidado com as coisas que nós vimos acrescentar. Que eu sei também pessoas, atenção, se os irmãos querem, por um motivo decorativo, por um motivo do simbólico, ter uma Bíblia aberta na vossa casa, lá numa estante, ou assim, ou igrejas, era normal, eu vim de uma igreja que a gente tinha uma Bíblia aberta num salmo específico, ou assim, ou às vezes variávamos qual era a passagem, mas era uma peça, usávamos como uma peça decorativa para darmos ênfase à palavra de Deus. Se a gente precisa de ter uma Bíblia aberta na nossa casa, como se fosse um amuleto de proteção, cuidado, já estamos a cair exatamente no fermentozinho das crendices que a gente começa a adquirir. De que a gente, não, porque eu preciso de comprar uma Bíblia, preciso ter aquela estante para ter lá em casa, que é para trazer proteção à casa. Eu já ouvi cristãos evangélicos a falarem coisas do género. Então não são só os outros, não é dizer que os outros têm crendices, nós às vezes também começamos a ter as nossas crendices, amados. Então nós temos de ter cuidado em relação
É isso. Então, vamos então aqui a algumas passagens que nos vão dar respaldo exatamente àquilo que nós estamos aqui a ver. Primeira passagem, Deuteronômio 12, 32. Ok? Deuteronômio 12, 32. Tudo isto sempre esteve aqui nas Sagradas Escrituras. Não é nada de novo. Isto não é uma nova revelação. É simplesmente nós estávamos a relembrar aquilo que a palavra sempre nos ensinou e que nós porventura já nos tínhamos esquecido. Deuteronômio 12, 32 nos ensina que obedecerás a tudo o que te foi ordenado. Nada acrescentarás, nem diminuirás. Às vezes a gente tem esse hábito, não é? Às vezes a gente tem a mania de que não, a gente agora, não é, entre aspas, agora é a graça, então agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Nada mudou. Deus é o mesmo Deus. Ele é que diz como é que a gente vai fazer as coisas e a gente faz do jeito dele. Deve querer fazer do jeito dele. Nem acrescentar, nem diminuir. Depois, Mateus 15, 9. Saltamos logo do Velho para o Novo Testamento. Mateus 15, 9. Nos diz, então, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Novamente, isso é possível, não é? Sabemos que muitos meios de fé e religião são preceitos humanos. São crendices. São coisas completamente de imaginações e quase que histórias da carochinha. Todas as outras religiões, amados, não venho ferir suscetibilidades. É aquilo, o exclusivismo que Jesus propõe é que só Jesus é a verdade. Só Jesus é o caminho. Só o que ele diz é que é a verdade da parte do Senhor Deus. E então, só o cristianismo é verdadeiro. Todas as outras religiões são falsas. Acho que não estou a dizer nenhuma novidade. Segundo Jesus, não segundo eu, não é segundo as minhas opiniões. Segundo Jesus, ele é o único caminho. Só há um caminho, que é Jesus. Só há um caminho para o Pai, que é Jesus. Só há um meio de salvação, que é fé em Jesus. Nós agora que já temos a revelação completa, já cremos naquele que já veio. Sabemos quem é que veio, que é Jesus. Lá atrás no Velho Testamento eles não sabiam. Sabiam que era um que iria vir. Eles queriam que Deus iria enviar e que Deus os iria libertar e que Deus iria exatamente perdoar. Mas nós cremos naquele que já veio. Depois, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28, o que é que nos diz? Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Duas coisas que precisamos de ter quando nos reunimos em culto solene. Meninos, podem parar. Reverência e temor. É uma das coisas que nós precisamos de ter quando estamos no culto solene. Uma das coisas que nós precisamos de ter quando estamos reunidos no nosso momento de culto comunitário é reverência e temor. Porque estamos a cultuar ao único Deus verdadeiro. E nós, como seu povo, agora nos reunimos exatamente e exclusivamente para esse motivo. Então, é um tempo especial que nós todas as semanas precisamos e devemos tirar. Depois, então, vimos para Mateus 4, 9 e 10. Mateus 4, 9 e 10. Então, Mateus 4, 9 a 10, melhor dizendo, ou 9 e 10, diz: e disse-lhes, eu te darei tudo se prostrado me adorares. Isto foi quem disse? Quem é que disse esta frase? Satanás, ok? O inimigo das nossas almas virou-se para Jesus. Na última tentação ele diz, eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É muito interessante. Eu lembro-me eu creio que estava no seminário, quando uma vez, eu já tinha visto isto uma vez na internet, e eu vi uma vez um colega meu do seminário fez isto. Ele colocou assim no Facebook, tudo te darei se prostrado me adorares. E em baixo estava a dizer na imagem, quem crê no Deus desta mensagem digita amém. E uma série de pessoas, amém, 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 amém. Porque infelizmente parece que faz lembrar aquela passagem de Oseias. O meu povo morre
porque lhe falta o conhecimento. As pessoas não estavam a perceber. Estavam simplesmente a ir numa crendice, sem saber quem é que tinha dito aquelas palavras, sem saber quem é que tinha dito aquilo era Satanás, ou não lembrando, ou provavelmente não sabendo mesmo. Mas era uma coisa evangélica, era uma coisa cristã, então eu creio. E aquilo é uma frase que foi Satanás que disse. Mas os irmãos, se quiserem ser um bocadinho marotos, experimentem fazer essa brincadeira. Vão a uma rede social vossa, peguem e metam assim: tudo te darei se postado me adorares, em aspas, e em baixo escrevam isso. Quem crê no Deus desta mensagem digita amém, para ver se há algum esperto que vai lá dizer o alerta, a dizer calma, calma, não. Porque, infelizmente, é isso. As pessoas muitas vezes não têm noção, não têm discernimento, não prestam atenção ao que se estão a envolver. Por isso é muito sério, a gente tem que estar a prestar atenção naquilo que a gente está a envolver. Depois, João 4, 23 e 24. E isto aqui vem-nos falar, inclusive, Jesus vai aqui esclarecer aquela questão até no sentido até do lugar, não é? O lugar em que a gente precisamos de ter em particular, não é? Um lugar específico, seleto para este fim. E diz então no 4, 23 e 24, Jesus ensina, João, mas virá a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Porque foi exatamente a dúvida da mulher samaritana, era qual era o sítio que ela tinha que ir para verdadeiramente adorar a Deus. E Jesus veio-lhe esclarecer, não é um sítio que é, não precisamos ter um sítio específico. Pode ser em casa, como na igreja primitiva, os irmãos não podendo ter um espaço assim separado, como nós agora temos essa regalia, eles não podendo ter, eles reuniam-se nas casas, mas reuniam-se em igreja, ok? Não era tipo, estamos aqui na sala de estar, no sofá, pés em cima da mesa, não. Aquela sala é a nossa sala, mas depois, quando é o momento do culto solene, o momento do culto comunitário, agora, temor e reverência, que agora estamos reunidos para, em particular, como o seu povo, cultuarmos o Senhor Deus. Irmãos, na história, e inclusive nós hoje temos irmãos que continuam para cultuarem ao Deus, tem sido nas catacumbas, tem sido em esgotos, não é? Tem sido nos mais terríveis lugares, digamos assim. Cristãos da igreja primitiva chegaram a usar grutas que eram usadas por cultos pagãos outrora, e que eles agora tinham passado a ir lá, separaram aquele lugar, ou melhor, era o sítio que eles tinham à mão, digamos assim, e foi o sítio em que eles puderam cultuar. Então, não é tão propriamente o lugar em que a igreja se reúne, mas sim o estarmos em igreja, ok? Nós hoje podemos estar aqui, daqui a uns anos podemos estar noutro lugar, a nos reunirmos, ou podemos exatamente marcar, por exemplo, fazer um culto à beira-rio, um culto na praia, ou assim. Mas uma coisa é quando a gente vai à praia para estarmos a conviver, ou até depois do culto podemos conviver, a brincar, jogar à bola, vôlei, o que for. Mas no momento do culto solene estamos naquele momento diferente, que Deus nos chama a ter temor e reverência para estarmos na sua presença. Depois, última passagem relacionada com este texto, Êxodo 20, 4 e 6. Então, Êxodo 20, 4 e 6, o que é que nos diz? Êxodo 20, desculpem, 4 a 6, exato. Êxodo 20, 4 a 6. Êxodo 20 é a passagem dos 10 mandamentos, não sei se os irmãos lembram, depois é repetida em Deuteronômio 5. Então, Êxodo 20, de 4 a 6 diz: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, por isso é que as nossas igrejas, o espaço que a gente busca para se reunir, atenção, porque isto não é uma igreja somos nós. Isto é uma igreja. Não é isto que é a igreja. Isto é a igreja, ok? Mas o espaço que nós separamos para nos reunir, por norma, parece que é muito despido, porque nós exatamente não temos mais nada para cultuar, senão o único Deus que é verdadeiro e é Espírito. E nós precisamos de cultuá-lo em Espírito e em
verdade. Então, por isso é que nós não temos aqui imagem de ninguém. Não temos uma imagem a representar Jesus, não temos uma imagem a representar Maria, ou José, ou qualquer um dos apóstolos, porque nós não vamos fazer nenhuma imagem, nem sequer queremos cair no erro de eventualmente virmos cultuar qualquer outra coisa que nos vá distrair de cultuar ao único Deus verdadeiro. Depois, outra meditação. O culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Então lembramos a doutrina bíblica da Santíssima Trindade, que Deus é um só ser, mas é 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 manifestações de Deus, não, são 3 pessoas distintas. Quando nós, inclusive, oramos, se estamos a orar a Deus Pai, sim, é lícito e é normal que nós lhe chamemos por Pai. Mas Jesus Cristo não é o nosso Pai, por exemplo. Jesus é Deus, o Filho, não é? É nosso irmão. A Bíblia nos diz que Ele é o primogênito de entre muitos irmãos. Ele é Filho de Deus Pai, Filho único, Filho de Deus, e nós somos filhos agora adotados. Também passamos a ser filhos. Então, por isso é que Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Salvador. Não foi Deus Pai que morreu na cruz. Foi Deus o Filho. Foi Jesus que morreu na cruz. Ok? Quando Jesus veio do céu, o Pai ficou no céu. Não ficou o céu vazio. Digamos assim. Deus, na pessoa de Deus o Filho, veio à terra. Por isso é que nós, no batismo de Jesus, temos aquela descrição de que Jesus estava a sair da água, depois o Espírito Santo apareceu como se fosse uma espécie de uma pomba, e do céu se ouviu uma voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, não é? Ou português antigo, em quem eu me comprazo, não é? Então estava ali todo o ser de Deus no batismo de Jesus. Mas são pessoas diferentes. Quem é o Consolador? É Deus, o Espírito Santo. É Deus, o Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho, que habita em nós cristãos. Por isso é que dizemos que Deus habita em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cada uma das pessoas do ser de Deus tem um papel fundamental na nossa salvação e na nossa caminhada cristã. Mas é um só ser, nós cremos num só Deus, nós não cremos num Deus de 3 cabeças, nem cremos em 3 deuses. Isto só para fazer um bocadinho da gente refletir. Por norma, como Jesus nos ensinou a orar ao Pai, por norma nós oramos ao Pai. Mas é lícito nós orarmos a Deus o Filho, é lícito orarmos a Deus o Espírito Santo. E é lícito cantarmos hinos ao Pai, cantarmos hinos ao Filho, cantarmos hinos ao Espírito Santo. Mas é só para a gente ter a consciência de que quando estamos a falar de Deus Pai, estamos a falar de Deus o Pai. Quando estamos a falar de Jesus, estamos a falar de Deus o Filho. Quando estamos a falar do Consolador, não é? Estamos a falar de Deus o Espírito Santo. E só o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que é o único Deus que deve ser cultuado. Como eu disse, não deve ser o culto ao pastor, ou o culto às crianças, ou o culto às senhoras, ou o culto aos jovens. O culto pode ser feito com como eu disse, uma forma, uma estrutura, e pode ser conduzido tendo em conta e lembrando um foco de senhoras, de homens, de crianças, de jovens e tudo mais, mas o culto sempre é para Deus, ok? Então o culto é sempre para Deus. Então vamos, João 5,23 nos diz: para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então não pode haver nenhuma religião que não aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador que possa trazer qualquer tipo de agrado a Deus o Pai. Porque está a rejeitar o próprio Filho, que Ele próprio entregou em nosso lugar. Ok? Depois, Mateus 28:19. Mateus 28:19. O que é que nos diz? Mateus 28:19. 19 nos ensina: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui mais uma vez clara e enfaticamente que Deus é triuno, não é? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ainda como eu disse, há meios que se dizem cristãos que não creem nisso,
que não creem que Jesus é Deus, que não creem que o Espírito Santo é Deus. Então, essas linhas teológicas, linhas religiosas, não podem ser considerados nossos irmãos, não podem ser considerados cristãos, porque não creem no que a Bíblia ensina, em algo tão fundamental como o próprio ser de Deus. Ok? Por exemplo, e não quero chocar, nem os islâmicos nem os judeus aceitam a divindade de Jesus. Não aceitam o Espírito Santo de Deus. Eles não aceitam, não creem nisso. Eles rejeitam completamente. Cada uma dessas religiões está à espera do seu derradeiro Messias. Ambas essas religiões não aceitam Jesus. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Novamente, como eu disse, não sou eu que estou a dizer não, fora daqui. Não. É o próprio Deus que estabeleceu. É o próprio Deus que estabeleceu o meio de salvação. É o próprio Deus que estabeleceu o caminho para a salvação. Não somos nós. Nós estamos exatamente a ir a essas pessoas e a buscar que eles abram os olhos. A clamar que o Espírito Santo de Deus faça um milagre no coração dessas pessoas e eles creiam, não é? No único Filho de Deus a quem Deus enviou para a nossa salvação. E por último, 2 aos Coríntios 13:13. Eu sei. 2 aos Coríntios 13:13. Que diz então: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Novamente, as 3 pessoas de Deus a serem descritas exatamente nesta bênção. Então é bíblico que nós cultuamos um Deus que é triuno. Não é Deus que é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ok? Depois não deve ser prestado, ou seja, o nosso culto não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Colossenses 2:18. Colossenses 2:18, que diz: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Sei que, por exemplo, no Reiki é ensinado a se orar a anjos e a pedir-se forças e energias aos anjos. Não é isso que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, em momento algum, nos manda orar aos anjos. Atenção! Nem dar ordens aos anjos. Nós pedimos ao Senhor que dê ordens aos seus anjos, que dermos a nosso respeito, ao respeito dos nossos irmãos. A gente pode dizer: Senhor, acampa os teus anjos à volta do nosso irmão, da nossa irmã, nesta viagem que eles vão fazer. Não virar, como algumas pessoas eu já vi a fazerem: anjo Miguel vem fazer isto e aquilo outro, o arcanjo, não é? Ou melhor, anjo Rafael vem fazer não sei o quê. A Bíblia não nos ensina a fazer nada disso. Aliás, já é por aí que nós quase que não temos nomeação de anjos na Bíblia. Ok? Nós quase que não temos nomes de anjos nenhum na Bíblia. Então, porque o foco não são os anjos. O foco é Deus, que é o Deus dos anjos. Ok? Depois, Apocalipse 19:10. Algo que também nos deve fazer lembrar, inclusive é nos lembrar, quando, por exemplo, os testemunhas de Jeová ensinam que Jesus Cristo é uma encarnação do arcanjo Miguel. Não sei se vocês sabiam disso. Uma das doutrinas dele é que Jesus é um anjo. É o primeiro anjo. Na realidade, ele é o arcanjo Miguel que veio e encarnou. Mas é muito interessante nós vermos como é que era o comportamento e as coisas que Jesus ensinava e o resto das Escrituras, mas aquilo que Jesus dizia e a forma como as pessoas se comportavam com Jesus, como, por exemplo, Jesus recebeu o culto de pessoas se ajoelharam aos pés de Jesus, adoraram a Jesus, desde o seu nascimento até à sua morte, até depois da sua ressurreição. Mas vejam o que é que está aqui em Apocalipse 19:10. Sim, Apocalipse 19:10. Então, isto é João a descrever. Quando, depois de ver, não é, ter uma visão, ele diz: então lancei-me aos seus pés, ou seja, aos pés de um anjo, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o próprio anjo estava ali a rejeitar a adoração. Os anjos não são dignos de adoração. Só Deus é digno de adoração. Por isso é que nós nos ajoelhamos perante Jesus. Por isso é que nós oramos a Jesus. Por isso é que nós cremos que Jesus é Deus.
o Filho, e que morreu por nós. Por isso é que Deus morreu na cruz, na pessoa de Deus o Filho, ok? E ele aceitava adoração. E por último, Romanos 1, 25, ok? Romanos, capítulo 1, versículo 25, que nos diz: pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então não podemos substituir o culto a qualquer outra coisa e dizer: Deus aceita isto como culto a Ele. Aqui, creio que foi há 1 ano, 2 anos atrás, o Papa foi visitar o grupo religioso minoritário islâmico lá no Myanmar, chamado Rohingya. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe um grupo étnico e religioso chamado Rohingya, da mesma forma como existe um grupo étnico e religioso islâmico na China chamado Uyghur. E neste preciso momento tem havido limpeza, literalmente, e existem campos de concentração na China só para pessoas dessa etnia. Eles pegam nas famílias, pegam nas mulheres, dão a generais e oficiais chineses, pegam nos homens e mandam para esses campos de reeducação e reprogramação do governo. Ok? E é uma minoria étnica islâmica. Ou seja, eles não só etnicamente são um povo à parte, mas são islâmicos, mas creem também em crenças diferentes até do islamismo principal. E existe então, no Myanmar, uma limpeza étnica também para com os Rohingya, porque os outros islâmicos não aceitam exatamente que aqueles islâmicos tenham aquelas crenças particulares. O Papa foi visitar lá essas pessoas ao Myanmar e ele disse que ele queria e aceitava que a fé dos Rohingya era fé em mais uma das manifestações de Deus. Ok? Então ele aceitava que os Rohingya também eram salvos, porque eles criam e adoravam aquilo que eles conheciam. O que é que nós acabámos de ver há minutos atrás? Isso não é aceitável perante o Senhor Deus. Nós não podemos substituir culto ao sol, culto à baleia, culto à lua, culto a qualquer outra coisa, às estrelas, às árvores. Mais nada nós podemos cultuar a não ser o único Deus verdadeiro. A própria palavra do Senhor nos dá mesmo muitas vezes essa ênfase de que nós, seres humanos, é que quisemos transformar aquilo que Deus nos ensinou e preferimos adorar a criação e a orar à criação do que orar ao único Deus verdadeiro e adorar o único Deus verdadeiro. Então não nos é lícito, irmãos, não nos é lícito. Nem aos nossos irmãos que já partiram, como aqui quando fala nos santos, está a falar nos outros cristãos, ok? Não nos é lícito orar a Abraão, a Moisés, ou a José, ou a Maria, ou a Pedro, ou a Paulo. Não nos é lícito. A Bíblia não nos manda fazer isso. A Bíblia manda-nos unicamente orar a Deus, ok? E então, continuando, exatamente aquilo que nós temos. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus, ou seja, o culto depois da queda não deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. Ou seja, nós somos ensinados que nós, para cultuarmos, já no Velho Testamento era assim, nós precisávamos de recorrer a um sumo sacerdote, não é? O sumo sacerdote fazia a ponte entre nós e Deus. Jesus morre, o véu rasga e abre e demonstra agora, assim de forma clara, visível e palpável, que a partir de agora nós temos, por meio de Jesus, acesso direto ao Pai. Porque Jesus agora é o nosso único sumo sacerdote. Então nós agora prestamos o culto a Deus Pai, não é? E oramos, por exemplo, a Deus Pai. E por isso porque é que vocês acham que nós dizemos em nome de Jesus? Porque unicamente Deus vai atender e receber a nossa oração, como Jesus disse, se nós o pedirmos em nome dele, como se fosse ele a pedir. Então nós, quando oramos, somos ensinados a terminar as nossas orações em nome de Jesus, para nós também lembrarmos, nós sabermos e estarmos a declarar diante de Deus: eu peço que tu atendas a esta oração como se estivesses a atender ao teu próprio Filho Jesus. Então, e por isso é que nós também somos ensinados a orar segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Ok? Então, João 14,6. Vamos lá acelerar para terminarmos mais rápido. João 14,6 nos diz: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5. Uma das cartas pastorais. A Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque Ele se fez homem para se identificar connosco. Ele não deixou de ser Deus, mas também tomou para si a natureza humana. Depois, agora, sob o Evangelho, nem oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se oferece ou para o qual nós nos dirigimos. Mas Deus deve ser adorado em todo o lugar, em espírito e em verdade. Não vou ler as passagens, porque já lemos, várias destas passagens já as lemos, não vamos ler estas, mas exatamente, nós não precisamos nos virar para Jerusalém, por exemplo, ou ter uma bússola que aponta e saber qual é que é o grau que aponta para Jerusalém. Enquanto sabemos, por exemplo, que os islâmicos têm que orar na direção de Meca, não é? Eles têm que saber qual é que é a direção de Meca, estendem o tapete e têm que orar naquela direção, porque é um lugar santo. Nós não precisamos de nada disso. Nós, na nossa cama, no nosso sofá, nós a conduzir de olhos abertos, nós no duche, quantas vezes podemos vir ao Senhor em oração e Ele estar ali plenamente, com a sua presença ser ali sentida e Ele estar ali connosco e Ele atender à nossa oração. Então não há lugar mais santo. Não é, por exemplo, os irmãos não têm que sair lá da vossa casa para vir aqui num dia da semana só para orarem. Ok? Não precisam de fazer isso. Porque vocês podem ir lá na vossa casa orar a Deus, ou seja, quando querem orar, ter o vosso tempo particular, como eu disse, devocional com Deus. Nós vimos aqui nos reunir exatamente, seja para ter o culto solene, seja para ter uma reunião de oração, seja para ter um convívio, vimos para estar juntos em comunhão com o nosso Deus ao mesmo tempo. Depois, aqui uma ênfase no culto doméstico, que é, e irmãos, não se esqueçam, eu queria dizer, eu queria avivar esta memória, esta ideia. Amados, na história do cristianismo, até há bem poucos anos, o culto doméstico sempre foi uma parte essencial da dinâmica da vida cristã. O que é que eu quero dizer estes palavrões, dinâmica da vida cristã? Ou seja, que nós na nossa vida, na nossa rotina, as famílias em casa sabiam que ninguém iria viver, nenhuma família ia viver de domingo a domingo. Ou seja, só cultuar ao Senhor Deus no domingo, só parar para ter um tempo de cânticos, de meditação na palavra, de estudo bíblico e assim de oração, só no domingo. Em casa, cada família já sabia, não precisava que ninguém andasse em cima deles a pedir ou a mandar. Sabia que precisava de, em família, dentro das suas possibilidades, dentro das suas rotinas, dos seus horários, se juntar diariamente e tirar um tempo para ler a palavra e para orarem juntos. Então, amados, nós nos últimos anos, nas últimas décadas, temos perdido completamente isso. Possivelmente porque não era hábito nas nossas casas, possivelmente porque não vimos de casas de berço cristão. Então nós não fomos habituados a que era normal na nossa casa fazermos isso. E eu não estou a fazer isso porque eu não falho nessa área, ou não tenho falhado estes anos nessa área. Antes, pelo contrário, também tenho falhado. Eu, pastor da vossa igreja, tenho falhado nisso com a minha própria família. Estamos agora a procurar corrigir também esse aspecto. Porque também eu venho de uma casa que não era habitual. A gente fazia culto doméstico quando havia alguma treta para resolver. Quando havia algum problema, agora vamos parar, vamos passar a fazer cultos domésticos. Depois o problema resolvia-se, ok, agora cada um na sua rotina e tudo mais. Mas não é assim que a vida cristã é vivida. Se nós queremos ter uma vida cristã saudável, uma coisa é a gente estar aqui a sobreviver na vida cristã. Outra coisa é nós queremos ter uma vida cristã abundante, que marca a diferença, ok? Precisamos de, nas nossas casas, amados, tirarmos um tempo. Se for por videochamada, mas precisamos de ter um tempo, estou a dizer, cada família, de ter um tempo de culto doméstico. Seja mesmo só o casal, já é família. Seja só o casal, só os dois, antes mesmo de virem as crianças, ou depois que as crianças vêm, ou depois que as crianças já saíram de casa, cada casal precisa de ter o seu tempo de culto doméstico também. Ok? Isto era uma das ênfases que eu queria dar. Depois também não podemos esquecer de nós separarmos tempo
para ter uma vida devocional diariamente particular, ou seja, cada um de nós tirar um tempo também sozinhos com Deus, ok? Seja de manhã, seja à hora do almoço no trabalho, seja à noite depois de chegar, aquilo que seja mais, digamos assim, apto para cada um fazer, mas é importante que cada um tenha o seu tempo de devocional particular. Novamente, como eu disse, isto até há bem poucos anos, até há bem pouco tempo, isto era óbvio para cada cristão. Agora, não é? A vida é tão corrida, a vida é tão agitada, temos tantas coisas que estão a pedir e a clamar pela nossa atenção, que a gente facilmente passa ali horas e horas no sofá, seja a deslizar no nosso telemóvel, não é? Numa rede social, seja a ver uma série ou um filme ou uma temporada inteira de uma série. Conseguimos arranjar tempo às vezes para essas coisas, ou para jogar computador ou console e tudo mais, mas depois nunca conseguimos arranjar tempo para ler a palavra do Senhor e orar em comunhão com Ele, não é? Mas exatamente nós temos que batalhar contra a nossa própria carne nesse sentido, exatamente buscar ter comunhão com Deus. Isso nos lembra, por exemplo, aquela passagem de quando Jesus ensina a oração modelo em Mateus 6:11. Em Mateus 6:11 Jesus ensina a oração modelo, não é? Aquilo que nós por norma chamamos de Pai Nosso. Lembra-se o que é que ele diz no versículo 11 do capítulo 6? Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então isto já pressupõe que nós diariamente vimos renovar este pedido de oração. Vimos renovar diariamente que o Senhor nos deu o seu sustento. Nós diariamente vimos ao Senhor em oração para que Ele tenha então comunhão connosco e que Ele nos atenda também suprindo as nossas necessidades. E também, um bocadinho antes, nos versículos antes, no versículo 6, quando Jesus exatamente está a ensinar a orar, Ele está a falar exatamente que nós não precisamos de orar exclusivamente para as outras pessoas ouvirem, ou não precisamos de ir para um sítio de destaque, ou precisamos de chamar a atenção para nós, ou querer fazer orações muito bonitas. Eu já conheci algumas pessoas que quando vão orar, quando iam orar, são autênticos poemas, mas depois a vida é um caco. Eu conheço pessoalmente algumas pessoas assim. Vai orar, quem ouve a pessoa orar é um poema. Aquilo é palavras de 20 euros. Só que depois a vida da pessoa e o testemunho cristão na prática da pessoa não bate uma coisa com a outra. Deus não quer palavras muito bonitas ou muito caras. Se é uma coisa natural, se é por causa do nosso vocabulário ser assim, tudo bem. Agora Deus quer exatamente, Ele sabe tudo o que vai aí dentro. Ele, antes mesmo da palavra nos chegar à boca, como Davi diz, Ele já sabe o que é que a gente lhe vai dizer. Então não vale a pena até a gente querer ludibriar Deus e tentar enganar Deus e fazer uma coisa muito bonita. E por isso é que Ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Então nós podemos exatamente sozinhos, no nosso quarto, porta fechada, ninguém vê se a gente está de joelhos, se não está de joelhos, se está com as mãos levantadas, se está a chorar, se está prostrado com o rosto em terra. Ninguém está ali para julgar. A gente está ali completamente à vontade diante do Senhor. E o Senhor, que vê exatamente o que é secreto, que vê exatamente aquilo que os outros não veem, nos vai recompensar. Então tudo o que nós fazemos, e fazemos em comunhão com o Senhor para a sua honra e glória, não é em vão. E depois, como também, exatamente mais solenemente, como estamos aqui a falar, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona a ocasião. Então nós não podemos parar de ter os cultos públicos. E uma passagem apenas que eu gostava de realçar, tinha várias para partilhar, mas uma passagem principal, Hebreus 10:25. Hebreus 10:25. Lemos esta passagem na semana passada, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nos diz: e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Como disse, nós não podemos, por um lado, não podemos ter uma vida cristã saudável se nós não congregarmos. É imprescindível nós congregarmos. Em segundo lugar, mas diria que até, é mais importante até, nós vamos congregar porque Deus mandou. A gente congrega não é porque eu gosto ou porque deixo gostar, é porque Deus mandou. Deus mandou eu congregar. Como disse, eu tenho esta obrigação de congregar, eu tenho a obrigação de estar junto em comunidade cristã. E por isso Deus manda e somos nós chamados a obedecer. Então, terminando, qual é que era o último conceito? O dia. Em que dia é que nós temos que fazer o culto solene? Qual é que é o dia que nós precisamos de tirar para cultuar ao Senhor nosso Deus, não é? Temos às vezes aquela questão se é no sábado, não é? Ou se é no domingo. Qual é que é o dia correto?
Qual é que é o dia em que se deve adorar ao Senhor Deus? Sabemos que há denominações inteiras que o foco, um dos focos principais, é o dia da semana em que a gente se vai reunir em culto solene. Ora, irmãos, até à crucificação do Senhor Jesus, o dia que o Senhor destacou para pelo menos a gente separar, para nos reunirmos solenemente, era o último dia da semana, que nós, em português, utilizamos a palavra de sábado. Ok? Este era o dia, até à crucificação de Jesus, que Deus tinha mandado nós tirarmos para adorarmos a Deus. Qual é que era, ou melhor, qual é que era outro dia que também se poderia, ou também se deveria adorar ao Senhor? Sempre que, por exemplo, na semana, para além do sábado, nós tivéssemos um feriado. Porquê? Porque eles chamavam aquilo de sábado. Nós, no povo de Israel, tínhamos várias circunstâncias em que eles tinham festas que eles iriam celebrar. Tínhamos festas que eles iriam fazer ao longo da semana. E essa festa era chamada de sábado. Porquê? Porque a palavra sábado significa descanso. Então a palavra sábado significa descanso. Descanso, Shabat, ok? É o dia do descanso. Então, o último dia da semana, por norma, era o dia de Shabat. Era o dia de descanso, ok? Mas se houvesse festas a serem celebradas ao longo da semana, uma semana podia ter vários sábados. E nesses dias eles também se reuniam para cultuar a Deus. E o que é que passou a acontecer depois da ressurreição? Que os cristãos, em vez de se reunirem ao sábado, passaram a se reunir ao domingo. Por quê? Porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. E passou-se a chamar ao domingo de dia do Senhor. É exatamente isso que nós encontramos aqui e vai ser exatamente a última passagem. Então, a última passagem que nós vamos ler é 1 Coríntios 16, 1 e 2. Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, nos está aqui a dar até um exemplo, uma descrição que diz: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separa o que puder de acordo com o seu ganho e guarde para que não se faça coletas quando eu chegar. Isto é ou seja, quando eles se reuniam, eles deviam logo recolher aquela coleta para os mantimentos da obra. Depois, Atos 27, ou seja, Atos, capítulo 20, versículo 7, que diz: no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Ou seja, partir o pão, isto também é um simbolismo para o cumprimento do memorial da ceia do Senhor, ok? Então, aqui no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia a seguir, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até à meia-noite. Prometo, irmãos, que não vou até à meia-noite. São mais 5 minutos e a gente já termina. Mas aqui diz exatamente que eles se reuniram no primeiro dia da semana. Por último, Apocalipse 1, 10. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 10. Nos diz o quê? No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então nós temos novamente esta ênfase do dia do Senhor. E foi assim que nós temos inclusive a descrição também em Atos, de que eles se reuniam no dia do Senhor. Então, historicamente, os cristãos passaram-se a reunir no dia do Senhor. Mas, pastor, eu trabalho ao domingo. Ok, separa então um outro dia em que tu, ao não poderes estar no domingo em igreja, tu possas separar para, em particular, te dedicares a ter comunhão com Deus. Se eventualmente houver uma outra atividade num dia de folga teu, num dia de sábado teu, não é? Em que tu possas estar, seja, por exemplo, o irmão não tem folga, não tem sábado ao domingo, mas tem sábado à quarta-feira. Venha à reunião de oração. O irmão não tem, mas tem sábado à quinta-feira e sabe que na quinta-feira há um culto em casa de um irmão. Vá
É melhor do que nada, digamos assim. Então, se a nossa profissão, graças ao Senhor, nos permite ter sempre sábado ao primeiro dia, ao dia do Senhor, não é? Que nós cultuemos nesse dia. Se a nossa profissão, imaginemos que vocês são médicos, que são enfermeiros, que são destacados para urgências e tudo mais, ou assim, conduzem ambulâncias, estão a trabalhar na restauração e é assim mesmo. Os irmãos sabem que vão ter que trabalhar aos domingos, ou como a irmã Luana trabalha no supermercado, tem que trabalhar ao domingo, não é? Então, nessas condições, os irmãos tentem encaixar que o vosso sábado, não é, o vosso dia de folga, vá bater com outra atividade em que vocês possam também participar. Mas, por excelência, os cristãos reúnem-se no primeiro dia da semana. Então, é nesse dia que nós vamos separar para juntos cultuarmos ao Senhor Deus. Amém, irmãos? Então, depois, se sim o Senhor nos permitir, para a semana nós continuemos, depois a pegar no primeiro pilar, que será a oração. Estes 4 pilares daquilo que nós fazemos quando nos reunimos. Oração, escritura, cânticos e ofertas. Que o Senhor então abençoe a sua palavra, que temos muito para meditar, não é muito para refletir. Para a semana, amados irmãos, tragam as vossas Bíblias físicas. Se quiserem tirar um livro, um caderninho, uma folha para apontamentos, tragam. Mas vamos então refletir na palavra do Senhor, o que ela ensina para nós assim fazermos. Vamos então terminar com uma palavra de oração. Já de seguida então teremos um momento de pós-lúdio, para nós serenarmos os nossos corações, serenarmos as nossas mentes, terminarmos também nós fazendo as nossas orações particulares ao Senhor, e depois então os irmãos poderão se dirigir então para a saída e sintam-se também já todos despedidos com a paz do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, a tua palavra é tão extensa, Senhor, e tão rica em aquilo que tu propões para nós, Senhor. Então aquilo que tu nos ensinas, aquilo que tu nos orientas, aquilo que tu tens destacado para que nós cumpramos, Senhor. Então pedimos que tu venhas então trabalhar em nós para que nós aceitemos e acolhamos a tua palavra com alegria e de facto que haja um desejo no nosso coração, mais do que as nossas tradições ou práticas ou hábitos, que nós queiramos fazer aquilo que a tua palavra nos designa a fazer, nos ensina a fazer, nos instrui a fazer, Senhor. Quebranta em nós toda a nossa rebeldia, Senhor, toda a nossa carne que nos quer fazer desviar dos teus caminhos, mas ajuda-nos sim a de corações sinceros, íntegros, honestos, arrependidos diante da tua face. Que nós supliquemos, Senhor, para que tu nos venhas orientar para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus. Nós queremos, de facto, te servir, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ir em populismos ou modinhas ou aquilo que agora está, não é, na berra ou que as pessoas agora querem fazer que atrai mais pessoas. Nós não queremos atrair pessoas com métodos carnais, Senhor. Nós queremos atrair pessoas com a tua palavra. Nós queremos atrair pessoas pela tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos que pessoas venham estar connosco, não obrigatoriamente porque nós somos simpáticos, ou porque somos sorridentes, ou porque somos amorosos, apesar de precisamos de ser todas essas coisas, Senhor. Mas nós queremos que, de facto, pessoas vienenses, Senhor, pessoas, seja de que nacionalidade for, venham, Senhor, conhecer a tua palavra, venham te conhecer por quem tu és, Senhor. Pela tua palavra ser firmemente aqui pregada e ser seguida, Senhor, pelo teu povo que é obediente, Senhor, e é um povo fiel nas orações, é um povo fiel nos cânticos, é um povo fiel na leitura da tua palavra, e é um povo fiel também a ser dizimista e ofertante para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó Pai, continua a trabalhar então em nós e através de nós ao longo destas semanas e que nos queremos debruçar sobre este assunto em particular, e que tu venhas então a ser honrado, glorificado e exaltado por nosso meio, para a tua honra e glória, Senhor. Isto pedimos, clamamos, orando, pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, Deus Filho, o nosso Salvador, que o teu grande amor por nós, Deus Pai, tu que enviaste o teu Filho, o teu único Filho, e o sacrificaste em nosso lugar, e que as doces consolações, a coragem, a ousadia, a cura, a admoestação, repreensão e direção do teu Santo Espírito sejam com todos e com cada um. Oramos nós no santo nome de Jesus, dizendo amém.